Nós estamos de volta com o programa Mais Pode a Graça de Deus, hoje recebendo uma visita muito especial, que é da atriz, missionária, deputada, mãe e tantas outras qualidades, aqui essa pessoa simpática que é a Miriam Rios. Como vai, Miriam? Tudo bem? Bem, Francisco, graças a Deus. E também, sem dúvida, a gente não pode deixar de anunciar meu novo amigo, que é o Pedro Arthur. Pedro Arthur, que nós já conversamos com ele um pouco, ele é filho da Miriam Rios e também está participando da peça aqui na Semana Santa, na Paróquia Sagrada Família. Miriam, vamos conversar um pouquinho sobre você. Você dispensa apresentação, todo mundo já te conhece, né? Você tem uma carreira muito bonita na televisão, já há 35 anos. Então já tem uma carreira sólida, bonita, toda uma história. Mas recentemente você assumiu outros aspectos na sua vida. E talvez aquele que mais chamou a atenção, e sem dúvida nenhuma eu digo pela fé que é o mais importante, é de ser missionária. De ter uma experiência e levar essa experiência por onde você passa. Como que é isso? Eu queria que você contasse para nós essa origem disso, essa experiência com Deus. Como foi? Na verdade, Francisco, a ideia de me candidatar a deputada estadual pelo Rio de Janeiro, ela surgiu depois de muitas orações, muita vigília, para saber qual era a vontade de Deus. Para tudo eu peço a oração, através da oração, saber qual é a vontade de Deus para aquela situação. Qual é a vontade de Deus nas decisões de contrato, nas decisões de um grupo de oração, as pessoas que vão ser os intercessores. E nessas vigílias Deus veio falando que Ele tinha uma missão nova para mim. No primeiro momento eu fiquei bem assustada. Aliás, que isso é coisa da minha cabeça. Imagina, política, tem nada a ver comigo. Nunca pensei em... Tem ninguém na minha família com história de política. Mas continuamos orando, pedindo a Deus a direção. E a comunidade Canção Nova, que é a comunidade onde eu sou consagrada há 5 anos como missionária aliança, já havia me consultado há alguns anos. Nós temos um conselho político na Canção Nova, onde eles apoiam candidatos de vários estados do Brasil. Rio, São Paulo, Belo Horizonte, enfim, vários estados do Brasil, Brasília. E me procuraram saber da possibilidade de eu sair pelo Rio de Janeiro e representar a Canção Nova. Tudo isso assim, foi mesmo assim uma coisa... Não era muito o que eu queria. Mas é como costumo dizer, Francisco, que a obediência nos leva para o céu. E quem obedece não erra. No primeiro momento, mesmo quando você pensa assim, que não tem nada a ver com você, mas se você obedecer uma ordem que você está seguindo através de uma oração, com discernimento, você pode ter certeza que lá na frente Deus vai te mostrar o porquê daquela ordem que Ele te deu. Então eu segui a ordem, me candidatei ao PDT, eu fui convidada por 2 partidos, mas analisando os estatutos do PDT, me identifiquei mais com o partido por causa da luta, da trajetória com o povo, através do trabalho, gerando trabalho para a população. E aí me candidatei, fiz a campanha. Durante a campanha, eu pensei em desistir várias vezes. Durante a campanha, as pessoas às vezes passavam comigo e diziam assim: ih, olha lá, ela vai roubar igual todo mundo. Aquilo era uma punhalada no meu coração. Eu chegava a chorar na caminhada. Eu falava: eu não quero, não preciso disso, não quero, eu não preciso passar por isso. Para que eu estou botando a minha cara nisso? Não quero. Chegava em casa arrasada. E aí ficava pensando assim: se alguém roubar lá, eu vou achar que fui eu. Comecei a ficar preocupada realmente, Francisco. Mas aí eu continuava em oração: vai lá que eu preciso de você lá. Eu quero fazer uma obra nova lá dentro. E aí então, para resumir, fui eleita pelo PDT, tomei posse como todos nós, 1º de fevereiro, e já notei que nesse pouco tempo de empossada como deputada no Rio, do tanto que a gente pode fazer, embora limitados pelas leis, pelos projetos, mas do tanto que nós podemos fazer para a população com as nossas atitudes, com a nossa integridade, com os nossos valores morais e cristãos, que é o principal para mim, que é o fundamental. O testemunho, ele realmente é o que fica, né? Mas Miriam, encarar a política como missão
realmente uma grande novidade. Hoje a gente vive um meio que existe muitos contra-testemunhos. E ter uma pessoa como você, eu vivo isso aqui em Goiás, numa dimensão completamente diferente, né, bem menor, mas ter uma pessoa como você, que é conhecida no Brasil inteiro, sem dúvida nenhuma, é uma responsabilidade, né, e creio que você tem consciência disso. Por isso, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, tem tanto peso, tem tanta importância. Mas você só é capaz, e eu queria falar sobre isso com você agora, você só é capaz de cumprir a sua missão e evangelizar na política na medida que você tem o que oferecer. E aí, você é uma mulher de Deus, você é uma mulher hoje que é missionária, que vive essa experiência com Deus, vive uma vida nova. Como que é conciliar tudo isso? Né? Para você que é observada por tantos, né? Vigiada por tantos, mas ao mesmo tempo tem consciência que você precisa transbordar dessa graça, dessa experiência com Deus. Como que é no seu dia a dia conciliar tudo isso? Além de tudo, ainda ser mãe, né, de 2 filhos, e ser uma pessoa normal, é uma pessoa que convive, que tem amigos, que anda. Como é isso? Fácil não é, Francisco. Fácil não é. Mas eu gosto sempre de lembrar, quando você é obediente a Deus, Ele te capacita. O próprio Espírito Santo, Ele vai priorizando a sua agenda. Nós, humanamente falando, nós colocamos lá a agenda do dia, mas Ele vai cancelando o que não é prioridade, Ele mantém o que é a prioridade de Deus. Então eu tenho uma rotina bastante difícil, né? Se eu não vigiar, eu vou cair estressada. Eu estou cansada agora, por exemplo. Estou até um pouco afônica, porque eu venho de uma luta para poder... E como você sabe muito bem como é que é. A gente chega lá na Assembleia, você quer resolver um problema do mundo em um mês. E não é assim, e não vai conseguir. Então eu tento procuro através da oração me equilibrar com os meus horários. Eu acordo cedo para estar com eles. Eles vão para a escola cedo, Edmar e o Pedro, meu filho mais velho, ele. É aquele momento que eu estou junto, trocar o uniforme, o café da manhã, e vão para a escola. No que eles vão para a escola, eu vou para a missa. Eu vou para a missa rezando o meu terço, já participo da Santa Eucaristia. Quando eu volto, começa o meu dia. Aí começa o meu dia, uma reunião, outra, faço uma caminhada, às vezes teria que dar todos os dias, por conta da nossa saúde. Se o corpo também não está bem, nada mais funciona. A alma tem que estar bem, o coração tem que estar bem alimentado, e remédio é a oração, e o corpo é a caminhada, é uma boa alimentação, né? Aí eu tento fazer a caminhada, às vezes dá, às vezes não dá, e vou para o gabinete. Do gabinete, eu faço várias coisas. Eu ali já resolvo a agenda da missionária e a agenda da deputada. Tentei conciliar as duas coisas, porque não dá. E como é o primeiro ano de mandato, o que eu estou fazendo? Eu não estou viajando para o Brasil todo, como eu faço sempre. Eu tenho uma agenda de missionária que eu viajo o Brasil inteiro pregando o Evangelho, com palestras, mas especialmente nesse ano eu não estou fazendo isso para poder concentrar a missão de missionária e deputada no estado do Rio de Janeiro. Porque eu não quero estar ausente de nenhum evento importante da deputada, da Assembleia, que eu acho que não seria bom para mim como deputada. Então eu estou conciliando a missionária com a deputada no estado do Rio de Janeiro. E chego em casa muito tarde, por conta da Assembleia, que termina às 6h30, 7h, até chegar em casa, já são 8h, 8h30, não atendo mais telefone. Então eu coloquei uma disciplina. Quando eu coloco o pé em casa, eu não atendo mais telefone. Senão você não para de trabalhar. E aí você não dá tempo para os meninos que vão estar esperando para o dever de casa, é o jantar, tem que tomar banho, é a minha oração pessoal. Nós temos que saber ter essa disciplina de saber dividir o tempo muito bem. E claro que a gente não sabe fazer isso sempre, né? Mas com a graça de Deus e com o Espírito Santo que vem em nosso socorro, a gente vai conseguindo adequar e resolver como Deus quer. Que bom. Nós vivemos um tempo no mundo de muito sofrimento, de muita angústia. Nós estamos na Quaresma. Eu costumo dizer que depois da Quaresma vem a Páscoa, sempre. E o mundo vive hoje muito sofrimento. O Rio presenciou agora toda aquela situação daquele rapaz que invadiu a escola. Nós temos aí o Japão com o tsunami, a fome que no Brasil nunca deixou de existir. E tantas situações de violência, tantas situações onde parece que o ser humano tem deixado aflorar aquilo que ele tem de pior. E está colhendo aquilo que os outros também já fizeram, né, de destruir o meio ambiente e tantas coisas.
que você enxerga hoje a nossa presença neste mundo, a nossa missão, minha, sua, de cada um que está nos acompanhando? Como fazer para tornar esse mundo melhor? Eu sei que você já faz muita coisa, mas como a gente, esse mundo que parece que está tão fora de controle, que mensagem você pode nos dar a partir da sua experiência, a partir de tudo que você tem vivido nesses anos, para contribuir? O que a gente deve fazer? Que alternativa nós temos para esse mundo melhor? Olha, existem várias promessas de Deus na Bíblia. Por exemplo, ele tem lá em Isaías 50, agora estou confuso, 653, versículos 4 e 5, que ele fala que pelas chagas dele fomos curados, ele tomou sobre si as suas enfermidades e pelas chagas dele nós fomos curados. Ele fala em Isaías 50, ou é o contrário, viu gente? Agora eu estou confusa. E em 55 ele fala, versículos 9 e 10, que assim como a neve e a chuva caem do céu para molhar a terra, germinar a terra, fazer com que o fruto, a semente, germine e dê um fruto, e o pão, que é a palavra, que é o alimento do homem, e ela não volta para o céu, a chuva e a terra, e a neve, sem antes fazer germinar aquela semente para dar o pão, assim é a palavra de Deus. Ela não volta vazia para a boca de Deus, sem antes completar o que ele prometeu. Ele prometeu a saúde, a paz, a prosperidade. Mas só vai acontecer quando a gente abrir o coração. Para que a paz verdadeira, a alegria de Jesus reine nos nossos corações, Jesus está dando um alerta com as tragédias, com cada crime bárbaro que a gente ouve, de violência contra a criança, contra o idoso, a pedofilia imperando em tantos lugares. Uma das minhas bandeiras é tudo contra a pedofilia, né? Todos contra a pedofilia. Trabalho escravo infantil, tantas tragédias, né? Elas todas estão acontecendo e, na minha opinião, como missionária, é um alerta que o Senhor faz, que nós precisamos buscar a nossa salvação, a nossa conversão. Então, não importa o que você vive agora, não importa a religião que você tenha, não me importa nem se você acredita em Deus ou não. É um alerta para você buscar esse momento pessoal da sua conversão, que ou você acreditando ou não, ou você vai dar de cara com Deus, ele vai vir, você vai ou ele vai vir, ou você irá ou ele virá. E nesse momento, não importa o carro que você tem, o cargo que você ocupa, não importa se você é deputado, governador, presidente da república, se o seu carro é uma Mercedes zero, ou se você anda a pé, se a sua casa é uma casa de uma mansão, ou se você mora debaixo da ponte, nada disso vai pesar. O que vai pesar é o nosso coração, é o que as nossas obras, e principalmente se o coração está vazio e leve, com o perdão. Então a minha mensagem é buscar e viver o dia de hoje muito bem, amando, respeitando o próximo, buscando a reconciliação, perdoando e pedindo perdão. Mesmo quando você fala assim, mas eu não tenho culpa, foi aquela pessoa que fez, não tem importância. Não queira saber de quem é a culpa. Vai lá e se humilhe. Tá bom, olha, tudo bem, eu te perdoo. Deixa que depois Deus presta conta com aquela pessoa. Faça a sua parte. E você vai ver as graças, as bênçãos sendo derramadas copiosamente. Eu tenho testemunhos para dar incríveis, e que a gente não tem muito tempo. Para isso eu vou escrever um segundo livro, inclusive. Porque Deus age de forma escandalosa na nossa vida, quando nós abrimos o nosso coração buscando amar e respeitar o próximo. E o próximo começa dentro da nossa casa. São aqueles que trabalham conosco, os nossos funcionários domésticos, a nossa família, os nossos vizinhos e aquele que você não conhece também. Muito bem. Miriam, eu agradeço muito a sua participação no programa Mais Pode a Graça de Deus. Agradeço a sua simpatia. Você é uma pessoa muito simpática. E, de maneira muito especial, agradeço a presença do Pedro Arthur aqui conosco. Obrigada. O Pedro Arthur, nesse momento, está caladinho, mas no outro bloco nós temos uma entrevista com o Pedro, que está apresentando, participando da sua primeira peça aqui em Goiânia. Olha a honra para nós goianienses. Então, o Pedro, com certeza, terá tanto sucesso na vida quanto sua mãe e seu pai. Agora, sucesso maior ainda, eu acredito que você tem, Pedro,
por toda essa oportunidade que você tem agora em família, de ter essa experiência com Deus, de ter essa oportunidade de ver a vida de um novo prisma, de uma nova forma, podendo se colocar à disposição e a serviço, para que a gente de fato tenha uma vida melhor. Se você quiser fazer algum comentário final, Miriam, mas a gente agradece muito mesmo a sua disposição de sair lá do Rio, estar aqui conosco, celebrando essa Semana Santa, mas acima de tudo celebrando a vida e celebrando grandes oportunidades para todo o nosso povo, ainda mais se entregando e se dedicando como missionária, como atriz e agora como deputada a serviço não do povo carioca, mas sem dúvida nenhuma de todo o povo brasileiro. De todo o povo. Eu quero, só para finalizar, lembrar que a sua vocação, o dom que você tem, o trabalho que você faz é uma missão. Então coloque esse dom, essa vocação a serviço de Deus. Deus abençoe a todos. Muito obrigada, Francisco, pela oportunidade e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Um abraço, nós ficamos aqui e voltamos depois com Vivendo a Palavra. Deus abençoe. Muito bem.